Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai conhecer a história da infância dos 7 pecados capitais. O que cada membro do grupo viveu enquanto eram apenas crianças, enquanto estavam crescendo antes de se tornarem membros desse grupo. E tudo isso já foi contado em alguns momentos do mangá, então agora a gente vai reunir tudo em um vídeo só. E hoje eu conto muito com o apoio de todo mundo pra deixar o gostei aí embaixo, o likezão aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Começando pelo Hawk, o filho da Mama Hawk que nasceu no Purgatório. Sim, o Hawk nasceu no Purgatório, onde o Rei dos Demônios estava selado. E ele não estava sozinho não, ele tinha um irmão mais velho chamado Wild. Desde que nasceu o Hawk, que era chamado de Mild, era muito apegado do seu irmão mais velho Wild. Wild até mesmo todas as noites cantava uma música pra ele: Mild, durma bem meu lindo irmãozinho. E isso mostrava a grande ligação desses dois, até que simplesmente o Rei dos Demônios pegou o Mild, aquele bebezinho. Ele o tirou de perto do seu irmão pra o mandar pra um outro mundo, pra um mundo humano, fora do Purgatório. Tudo isso por uma pequena passagem que existia ali. O Rei dos Demônios, como vocês sabem, fez isso para que pudesse ficar de olho no seu filho Meliodas. No começo de tudo, o rei escolheu animais do mundo real para ficar de olho no seu filho mais velho, assegurando que o Meliodas ficaria sempre fazendo o que ele desejava que fizesse. Mas todos esses animais acabavam morrendo em acidentes por conta do seu tempo de vida reduzido. Então por isso o rei escolheu uma criatura que nasceu no Purgatório, Hawk. Um porquinho extremamente forte e resistente também. Isso explica os poderes do Hawk, explica por que ele consegue se transformar, também explica porque ele sobrevive a vários ataques quando estão direcionados a ele. Hawk era uma criaturinha do Purgatório que acabou sendo enviado para o mundo humano, onde acabou crescendo ali por um tempo, até que acabou conhecendo Meliodas e os dois se tornaram amigos inseparáveis. A ponto que mesmo depois de descobrir o que o rei estava fazendo, usando o Hawk para o espionar, Meliodas nunca o deixaria. Outra coisa muito bacana também é que mesmo nos dias atuais, antes do Hawk saber sobre o Mild, o Ban e o Meliodas cantaram aquela musiquinha para ele, a musiquinha do seu irmão. E o Hawk não entendeu o motivo, mas ele chorou de emoção. Agora vamos ver a infância do Ban, uma das mais tristes de Nanatsu no Taizai. O Ban vivia completamente sozinho na cidade de Raven, uma cidade repleta de bandidos, um lugar completamente perigoso, e ele vivia de roubar outras pessoas. Constantemente ele acabava sendo perseguido, se metendo em brigas e apanhando também. Até que um certo dia ele acabou sendo preso, e sim, ele seria enviado para a prisão de Aberdeen, mesmo sendo apenas uma criança. Acontece que lá, no caminho ali, um homem ofereceu comida para ele. O homem e o Ban então se apresentam, aquele era Zivago. Os dois juntos então conseguem escapar daquele lugar, e por um tempo o Ban viveu no seu esconderijo ali. O Ban sempre estava ao seu lado, afinal os dois sempre se encontravam. Ban então contou sua história para Zivago, sobre sua família, como ele nunca foi tratado bem, e a gente via que aquele homem realmente foi o primeiro laço emocional do garoto. Acontece que em algum momento o Ban foi pego e enganado por algumas pessoas que queriam o vender. Eles disseram pro Ban que iam dar bastante dinheiro para ele, e o garoto realmente aceitou. A missão seria muito fácil, entrar num baú, e o garoto o fez, só que ali ele foi preso completamente, ele seria vendido pro Lord Roxeno. Ban então não conseguiu escapar sozinho, ele percebeu que aquele dinheiro era falso e ele não tinha o que fazer. Mas então Zivago apareceu do absoluto nada e conseguiu salvar. Não só isso, como ele também pegou o vagão de carga inteiro onde o Ban tava. Depois desse acontecimento, a ligação dos dois aumentou ainda mais e o Ban pediu pro Zivago ensiná-lo a roubar. Aquele homem realmente não queria que o garoto tivesse essa vida. Ele dizia pro Ban que era muito perigoso e ele não queria que ele ficasse fazendo esse tipo de coisa. Mas o Ban realmente queria e ele aceitou. Zivago então começou a ensinar Ban pouco a pouco. E embora o menino acabasse fracassando várias vezes, ele era talentoso. Zivago também nesse meio tempo contava a ele sobre suas histórias, sobre seus assaltos lendários. E em um certo tempo contou sobre os sonhos, sobre o que ele queria fazer. A ida até a fonte da juventude que ficava na floresta do Rei das Fadas e lá encontrar a sua santa guardiã. Depois disso, essa conversa com certeza inspirou o futuro do Ban. Mesmo assim, ainda durante a infância, durante um certo dia, eles combinaram de fazer um assalto juntos. Eles iriam juntos a um certo lugar. Ali, Ban se encontrou um pouco entediado, o Zivago estava se atrasando, e mesmo aquele homem dizendo para que ele não fizesse sozinho, Ban queria o surpreender, mostrar que conseguiria. Então ele decide fazer por contas próprias, mas acabou sendo pego pelos guardas. E naquele momento, o Zivago já estava chegando. Ele se atrasou só um pouquinho. Acontece que no meio do caminho ele ouviu guardas dizendo sobre um garoto fera, uma pequena criancinha que estava nas montanhas. Zivago então revela sua verdadeira forma. Ele era um homem fera e aquele seria seu filho. Naquele ponto ele teve que fazer a decisão mais difícil da sua vida: salvar Ban de ser preso ou salvar a vida do seu pequeno filho. Zivago então escolheu o segundo, enquanto chorava muito, pedindo para que o Ban, seu segundo filho, o perdoasse. E a gente sabe, é claro, que o Ban o perdoou. Depois de algum tempo, depois de alguns anos na verdade, ele foi incentivado pelas lendas do Zivago e basicamente foi até a floresta do Rei das Fadas tentar pegar a fonte da juventude. Ali ele encontrou o futuro amor da sua vida e depois disso, tentando salvar a vida dela, ele acabou se reencontrando com Zivago. Ban então disse que aquele homem fez a escolha certa, afinal ele sobreviveu e cresceu, mas se ele soubesse que Zivago abandonou seu filho por ele, ele nunca perdoaria.
A próxima infância que a gente vai ver é a da Diane. Desde pequena, a Diane era grande. Ela é uma gigante. E ela tinha muito poder e muita força. Os seus pais eram reconhecidos por todos os gigantes. E assim, Matrona, que desde a infância tomava conta dela, dizia que a Diane tinha que ser uma grande lutadora nata, que não tinha dó dos seus inimigos, que acabava com todo mundo. Mas não era isso que a Diane queria. A Diane queria ter uma vida de paz, uma vida bondosa e pacífica. Ela não queria brigar com todo mundo, ela queria que todo mundo se aceitasse. Era esse o destino que a Diane via, era esse o destino que a Diane queria ter pra si. Então ela desenvolveu uma grande raiva por ter que lutar, ela não queria entrar em batalhas, e por isso ela acabou deixando o seu clã. Ainda bem jovem, a Diane era boa com Creation, e assim ela usou sua magia pra criar alguns golems pra ficar acompanhando, ela não queria se sentir sozinha. Ela então ficava todo o seu tempo com esses golems brincando, ninguém se aproximava de Diane. Os outros clãs tinham medo dela por ela ser uma gigante, e por esse motivo ela se via ali, só. Acontece que em um momento ela acabou encontrando uma pequena fada completamente ferida, um garoto chamado Harlequin. Ele estava inconsciente caído na margem do rio, e a Diane percebeu que ele era uma fada e começou a cuidar dele pra que ele melhorasse, pra ele voltasse ao seu estado natural. Aquele garoto, ele havia levado um grande golpe na cabeça e por este motivo perdeu todas as suas lembranças do passado. Ele não sabia com quem viveu, ele não sabia nem mesmo quem ele era. E então depois disso ele ficou acompanhando Diane, eles ficaram lado a lado. Algum tempo depois disso, então a Diane acabou ficando com febre, e o King era a única pessoa ao seu lado. Acontece que ele nunca tinha ouvido falar sobre febre, as fadas não tinham febre. Então por este motivo ele não sabia o que fazer, ele saiu pra pegar ervas, mas não sabia como proceder. Diane então dizia pra que ele não saísse ao seu lado, ela não queria ficar mais sozinha. Acontece que o humano apareceu novamente e deu comida pros dois. Não só isso, como trouxe um remedinho pra Diane ficar bem, e ela se curou. Os dois então passaram a viver juntos e ter várias aventuras. King desenvolveu as roupas que a Diane usa o mesmo modelo até hoje, por serem boas lembranças, e os dois começaram a visitar vários lugares, inclusive foram atrás daquele caçador que antes ajudou Diane. Acontece que muitos anos já haviam se passado e aquele já era o neto dele. Os dois então viram que os humanos tinham um tempo de vida diferente e eles dois perceberam que talvez por isso eles formavam famílias. Então, o King e a Diane conversaram sobre casamento e depois os dois disseram que se amavam. Os dois então prometeram que não importa quanto tempo se passasse, eles sempre iriam se amar. Depois disso, agora seguindo pro futuro dos dois, a gente viu que essa promessa realmente se manteve. Pois agora, no ponto atual da história de Nanatsu no Taizai, King pediu Diane em casamento e ela aceitou. Isso aconteceu durante a grande batalha contra o Rei dos Demônios e agora neste ponto atual, quando todas as batalhas acabarem, eles sim vão se casar. Agora, já que a gente já tava enquadrando ele, vamos falar sobre o King, a infância do King. Bem, a infância do King é um pouco mais complicada, afinal a gente não sabe muito bem como aconteceu. Afinal, como sabemos, as fadas são geradas a partir da árvore sagrada do clã das fadas, um dos seres primordiais de Nanatsu no Taizai. Sim, a árvore é um ser vivo e ela foi gerada pelo caos, junto com o Rei dos Demônios e a divindade suprema. Então, basicamente, a árvore sagrada seria uma das grandes divindades também. Não só isso, como a cada geração, a árvore escolhe quem será o Rei das Fadas. Então, o King já nasceu sendo o Rei das Fadas. Ele nasceu com mais poderes do que as fadas normalmente têm, como por exemplo a magia Disaster, e também destinada a receber uma lâmina sagrada, no caso dele a lança espiritual Shastiful. King desde sempre foi um rei muito bondoso, mas ele já desconfiava dos humanos. Mas várias fadas gostavam de ficar perto de humanos, como por exemplo Hellbrun e vários dos seus amigos. Ali eles ficavam lá, por curiosidade, andando com os humanos e fazendo trocas com eles. Acontece que eles acabaram achando um grupo de humanos, um grupo que queria roubar as asas das fadas para roubar os poderes que estavam ali. Afinal, as asas das fadas aparentemente tinham dons curativos. Acontece que enquanto King estava no seu reino, cuidando de todos os seus amigos, alguns dos mais próximos não estavam ali. E então, em um certo momento, ele sentiu a falta de Hellbrun e foi o procurar. Ali ele encontrou várias fadas sendo feridas por um humano. E então King, que não entendia direito o que estava acontecendo, acabou sendo também ferido. Foi aí que ele caiu naquele riacho que a Diane acabou o conhecendo. Ela encontrou sem memória e eles ficaram todo aquele tempo juntos. Acontece que no exato dia em que Diane e King declararam seu amor, também foi o dia que ele lembrou de todo o seu passado, de que ele havia nascido como Rei das Fadas e que ele tinha que proteger o seu clã. Então ele foi diretamente para um lugar onde viu que estava acontecendo um ataque contra humanos e ele encontrou Hellbrun. Sim, o seu amigo Hellbrun estava vivo. Naquele ponto a gente viu que o Hellbrun achava que todos os humanos eram malvados e por este motivo ele atacava todo mundo, mas King queria que ele parasse. Afinal, King, mesmo sendo muito jovem, ele teve toda aquela experiência com os humanos ao lado da Diane. Eles sabiam que os humanos sim poderiam ser maus, mas também poderiam ser bondosos. E então tentou o impedir, mas o único jeito de parar Hellbrun era acabando com seu próprio amigo. E então King o atacou. Depois disso ele voltou até a Diane e apagou as memórias dela, mas ele queria novamente voltar a falar com ela um dia. Ele só estava fazendo isso enquanto ele dizia que iria pagar pelos seus pecados, afinal ele era o Rei das Fadas e deveria impedir que todas essas batalhas acontecessem desde o início. Então King a deixou sem memória e foi embora. Mas ele sempre pensou na Diane, não importa o quanto tempo se passasse. Não só isso, como a partir de agora ele tinha o mesmo pensamento que ela, ele queria que todo mundo pudesse viver em paz, viver juntos. Então a partir daí, depois do seu tempo de prisão, ele se juntou aos 7 Pecados Capitais, um grupo que também a Diane se juntaria. Então ele ficou perto dela mais rápido do que imaginou, mas ela ainda parecia estar sem memória. Até que Diane demonstrou que lembrava de tudo, o que resultou aos dias atuais, onde eles vão cumprir as suas promessas. Os
próximos agora não demonstraram muito sobre a sua infância, Meliodas e Elizabeth. A gente sabe sobre o Meliodas que ele desde que nasceu já era o filho escolhido do Rei dos Demônios, aquele que ocuparia o seu cargo no futuro. O garoto que estava predestinado a ser o demônio mais poderoso, e ele foi treinado por um dos demônios mais poderosos. Quando o Caos criou o Rei dos Demônios, ele permitiu que o demônio mais poderoso criasse o seu reino, gerasse o reino. E então ele gerou também uma criatura extremamente poderosa, aquela que comandaria tudo pra ele, o demônio primordial. Acontece que o demônio primordial tentou trair o rei, e o rei, não perdoando isso, dividiu ele em dois, pra terem poderes e vidas divididas como uma forma de castigo. Acontece que estes demônios tiveram também uma missão: treinarem os filhos do rei. Primeiro Kuzak e Chandler se dedicaram ao Meliodas até que Zeldris nasceu. Então Kuzak virou o treinador de Zeldris, enquanto Chandler se dedicou a Meliodas, que começou a crescer, se tornando o demônio mais poderoso. Ainda muito jovem, ninguém conseguia parar Meliodas, pois aquele garoto não tinha sentimentos nenhum. Ele era muito malvado e acabava com qualquer um que entrasse em seu caminho, sendo amigo ou não. Total contrário da princesa Elizabeth, que sempre cresceu sendo muito bondosa. A Elizabeth era filha da divindade suprema e era incrivelmente poderosa também. Basicamente ela era capaz de vencer um exército demoníaco sozinha, mas ela não queria fazer isso, ela não queria lutar. Elizabeth era conhecida como a Sangrenta por ter muito poder, mas ela não ligava para batalhas e ela não queria que isso acontecesse. Elizabeth nunca quis guerras e ela sempre foi muito bondosa. Por ser muito forte, ela cresceu ao lado do grupo de elite, os 4 arcanjos. E então um dos membros do grupo, o irmão do líder, era bem bonzinho. Ele era considerado fraco por ter sentimentos demais, mas Elizabeth sempre dizia que não era problema. Eles até adotaram um pequeno cachorrinho chamado Estarossa. Elizabeth cresceu ao lado de Mael, Yudoshel, Tarmiel e também vários membros do clã das deusas, mas no meio de todas aquelas batalhas, ela sempre quis ser bondosa. E então ela, que sempre buscou mostrar pra todo mundo que o amor poderia ser a melhor saída, conseguiu mostrar pra Meliodas. Eles ainda muito jovens se conheceram quando Meliodas ainda não tinha sentimento nenhum, mas então Elizabeth mostrou o caminho a ele. E por fim temos Merlin, que também teve uma história extremamente triste e complexa na sua infância. A Merlin, como a gente sabe, ela nasceu no vilarejo de Belialuin. Ali era um lugar de magos, um vilarejo de sábios que não participavam das guerras, nem do lado do clã dos demônios, nem ao lado do clã das deusas. Mas isso era apenas o que eles diziam. Na verdade, eles queriam criar a arma perfeita. E eles queriam fazer isso usando as magias de crianças. Eles faziam vários testes e experimentos nelas. Merlin, então, seria uma das escolhidas para isso, até que ela demonstrou ter um poder inato chamado Infinity. A magia que poderia fazer qualquer magia queimar até o infinito ou durar para sempre. Além disso, a garota tinha um talento inato, ela era genial. E todos os magos ficaram de olhos bem abertos para ela. Eles só não sabiam que Merlin fazia tudo isso para chamar um pouco de atenção do seu pai, que era o líder dos sábios. Ela só queria um pouco de amor, um pouco de carinho. Mas eles não, eles só queriam que ela ficasse mais forte. Acontece que mesmo se fortalecendo muito, ela não sentia que tinha a atenção que queria e por este motivo Merlin fugiu. Ela não queria viver esse tipo de vida, mas é claro que os magos não deixariam ela escapar. Acontece que ali Meliodas apareceu. Um grande demônio com poder incrível venceu todo mundo em apenas um instante e a salvou. Ele mesmo sem sentimentos ergueu suas mãos pra Merlin, e ela então se sentiu protegida. A partir daí ela já se apaixonou por Meliodas e se aproximou dele. Eles então pouco a pouco passaram a conviver, e o amor da Merlin passou a crescer cada vez mais. Mas foi neste meio tempo também que Meliodas conheceu Elizabeth. E a Merlin então passou a odiar os dois. Só que depois que ela viu Elizabeth e viu que a garota mal conhecia ela e também já mostrava muito carinho, um carinho que ela sempre quis receber, ela percebeu que não poderia fazer mal nenhum pra esses dois. Os dois eram as pessoas que ela mais amava. Merlin então voltou pro seu clã, pra Belialuin. Ali ela passou a estudar mais e mais. Afinal, ela queria tampar o buraco que tinha no seu coração e ela achou que talvez pudesse se distrair assim, ficando mais forte. Ela então passou a estudar e acabou descobrindo sobre o caos, sobre um poder ancestral. Querendo saber mais sobre isso, ela se aproveitou da sua fama. Tanto o clã dos demônios quanto a divindade suprema tinham interesse nos poderes de Merlin, e ela então foi falar com os dois. Ela então enganou as duas divindades. Ela disse pro clã dos demônios que iriam ficar do seu lado se eles oferecessem bons dons. E o rei dos demônios deu pra ela conhecimento sobre as maldições e histórias demoníacas. Tudo o que ela queria saber, além de proteção contra a lavagem cerebral do clã das deusas. Merlin aceitou e fugiu, e ela fez a mesma coisa com o clã das deusas também, pegando imunidade contra maldições e mandamentos. Ela só fez isso porque queria ser imune, ter mais poder e também saber mais sobre o caos. Depois disso, Merlin parou seu tempo de vida e passou o resto dos seus dias buscando trazer o caos de volta. Tudo isso acabou guiando seu destino a se juntar aos 7 pecados capitais. Mas essa é a história da infância dos 7 pecados capitais, o que eles passaram quando eram pequenos e como isso influenciou no seu futuro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!